Olá pessoal, me chamo Wilson Kramer de Paula, sou enfermeiro, professor universitário, aposentado pela universidade e atuando ainda na Universidade do Planalto Catarinense. A minha aposentadoria se deu pela Universidade Federal de Santa Catarina, já há muitos anos atrás. Mas hoje nós vamos retomar os nossos vídeos sobre saúde mental, tradições e contradições. E gostaria de me desculpar por não ter encerrado completamente o meu vídeo anterior, exatamente pela própria inexperiência. De repente cortou o vídeo, acabou a minha memória disponível no meu telefone. Então, eu queria comunicar que no nosso canal tem um endereço, https enfermagem e saúde mental 3.000 webhostapp.com. Nesse site, nessa página, vocês encontrarão meu material disponível na internet, minhas teses, dissertação, meu currículo, minhas aulas, inclusive, o material de aula na universidade, questões de saúde mental em geral. Lá também tem disponibilizado um software chamado Clique Diagnóstico de Enfermagem, que para os profissionais, essencialmente, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada. Dando sequência, então, ao nosso material sobre aborto, eu gostaria de retomar a questão do posicionamento dos abortistas. Os abortistas não reconhecem o ovo como um ser humano completo. Eles não reconhecem ainda como uma vida independente, autônoma. Na minha tese de livre-docência, eu consegui demonstrar que um ovo, um embrião, um feto, tem todas as necessidades humanas básicas de qualquer indivíduo humano em outro tempo etário. Então, desde a concepção até a morte, nós dispomos de todas as necessidades semelhantes, idênticas, aliás. Ninguém pode ter uma necessidade diferente, do ponto de vista humana básica, de outro. O que falta, o que muda de uma pessoa para outra, não é a necessidade. É o que ele precisa, ou determina que seja necessário para atender a sua necessidade. Então, eu consegui demonstrar, e vou tentar rapidamente, de maneira mais simples possível, explicar como que se reconhece um ovo como um ser humano único e independente de qualquer outro ser humano, porque ele tem suas próprias necessidades. Então, quando nós observamos um óvulo, por exemplo, nós podemos determinar, e isso é correto, que o óvulo é uma parte integrante do ser humano feminino. Todo ser humano feminino dispõe de um útero, Assim é a concepção biológica, não vamos discutir as questões sociológicas, mas as questões biológicas, e no ser humano, o óvulo é uma parte do ser humano feminino. Na anatomia, por exemplo, a diferenciação de um homem e uma mulher está pela presença, em algum tempo de sua existência, de um útero, e, obviamente, de um ovário. Então, esse ovário produz o óvulo, e o óvulo é uma parte da mulher. Por outro lado, o ser masculino é o ser que dispõe de espermatozoides, que é uma parte integrante do homem, do ser humano masculino. Então, um óvulo, quando está num ovário, e se desloca pela trompa de Eustáquio, assim se chama, de Falópio, trompa de Falópio. Quando ele se desloca pela trompa de Falópio, ele vai até o útero. No útero, ele não encontrando um dos seus objetivos, que seria um espermatozoide, ao cabo de um determinado tempo, ele morre. Ele não tem vida própria.
Não tem vida própria. O óvulo não tem vida própria, porque ele é uma parte de um todo, de um ser. Da mesma forma, o espermatozoide, estando na bolsa escrotal do ser humano masculino, quando ele é ejetado, projetado, ele vai encontrar ou não um óvulo. E se não encontrar esse óvulo, ele também morre, né? Porque ele não tem vida própria. Essa situação tem que ser bem definida. Eles estão no estado A, óvulo ou espermatozoide, e passam para o estado B, a busca, no caso do óvulo, do espermatozoide, o encontro, né? E no caso do espermatozoide, o encontro com o óvulo. Acontecendo o encontro, surge uma nova situação, né? Uma situação de ovo. O ovo não tem possibilidade de retornar à condição feminina, que também não tem condição de retornar, de apresentar como uma parte do homem, né? Então essa é a situação de um ser que está em um novo momento existencial, né? Ele deixa de ser ente, ou seja, parte da mulher ou parte do homem, e passa a ter, entre isto, nessa condição, uma vida própria. Claro que existe uma dependência, né, de um útero que tenha competência para abrigar este ovo. E este ovo não retrocede. Ele pode morrer, mas ele não retrocede para uma condição de parte da mulher ou parte do homem, né? Então, quando se dá a fusão óvulo-espermatozoide, nós temos o milagre, né, da vida própria, da vida independente, né? Agora, obviamente, ele precisa de um útero para nutri-lo, né, ser a fonte de nutrição dele, e assim como nós temos as nossas fontes de nutrição quando estamos fora do útero, né? Então, os abortistas não reconhecem o ovo, o embrião, o feto, como um sujeito até um determinado tempo. Eles dizem, não tem vida própria, não é ser humano completo até alguns 8 semanas, 12 semanas, a lei brasileira está querendo determinar, né? A lei não. A lei determina, a lei atual determina que o nosso país reconhece o ser humano desde a concepção até a morte, né? Mas a justiça tem seus profissionais que propõem alterações nas leis. Aliás, quem propõe alteração não é o STF, né? Quem propõe alteração é o legislativo, para ele mesmo, é o executivo, né? E até às vezes provocado pelo STF, pelo judiciário, né? A Câmara e o Senado propõem mudanças na lei. Então, essa grande discussão que hoje nós temos no país, com o STF ao arrepio da nossa Constituição, né, está interpretando de uma forma diferente aquilo que está preconizando, né? O Brasil protege o ser humano desde a concepção até a morte, como já foi dito, né? Então, contrariando a vontade e o voto de uma minoria de congressistas, que são aqueles que são pró-abortistas, né, e de juízes da Suprema Corte atual, né, que não se conformam, né, com esta condição e põem em xeque a dignidade de uma pessoa como argumento, a vontade, o desejo de procriar ou não, né? E, do outro lado, um ser humano único, né, que fica à mercê da decisão
de outros, né? Os outros é que vão decidir se ele terá direito à vida ou não. Obviamente, na saúde, no nosso país, há uma tendência geral de defendermos a vida como a Constituição determina. Então, parece lógico e corrente que esses que defendem a eugenia, porque uma das questões é a purificação, a limpeza da raça, né? Nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que agregou as 3 condições para aborto, né? Que seria o risco de vida da mãe, a questão do estupro, né? E agregaram aí uma outra condição, que é a questão exatamente da malformação, no caso da anencefalia, né? Já existe essa brecha, né, de que o anencefalo não é reconhecido como um ser viável, né? E assim sendo, ele pode ser retirado. Eu não vou dizer eliminado, porque eu também tenho minhas dúvidas com o anencefalo, se ele é efetivamente a configuração de um ser humano completo, né? Me parece que há uma possibilidade de não ser. Fora isso, então, né, tem os argumentos de que os deficientes, em outros momentos, em outros países, em outras condições, em culturas, né, os deficientes podem ser eliminados. Nós lembramos assim que nas tribos indígenas, lá entre os esquimós, por exemplo, existe uma tradição cultural de que os homens são mais fortes, os homens que preservam a sociedade, e por isso, quando nascem mulheres, por exemplo, em determinados grupos de esquimós, os rebentos femininos são mortos, né? Até que nasça um homem. Também em outras tribos, crianças que nascem, por acaso, com algum defeito, em outras culturas, também são eliminadas. Isso tudo com o objetivo de não reproduzir, né, aquilo que não é bom, né, para eles. Então, nós temos que ficar atentos, né, para essas questões da eugenia, essas questões socioeconômicas, as questões racistas, enfim, diversos tipos de preconceitos, né, que, de repente, são argumentos para que o aborto seja praticado. Eu tenho uma postura sempre, como já conversei com vocês, eu tenho uma postura muito bem definida, né? Nós não temos qualquer tipo de discriminação, né, com relação ao ser humano. A enfermagem assiste, como já foi dito, o ser humano desde a concepção até a morte, sem qualquer tipo de discriminação. Na minha vida pessoal e profissional, e antecedendo a isto, eu tive uma coincidência muito estranha, né? O aborto é um tema que tem me acompanhado praticamente desde as minhas origens mais infantis, né? Eu, de alguma maneira, eu passei por experiências relacionadas ao aborto desde a infância, né? A primeira situação que me causou preocupação decorrente do aborto foi quando eu ainda bem infante, lá pelos 5, 6 anos de idade, acredito. Minhas lembranças remontam a essa idade. Eu sofri uma experiência traumática, dolorosa, com a minha família, né? Minha mãe estava grávida e não sei se por situação de provocado ou por acaso, né, tenha
sido uma situação espontânea, e ela, nessa interrupção dessa gestação, ela teve um quadro clínico muito complicado. Eu me lembro que criança, minha mãe foi afastada da casa para ser internada num hospital de caridade, lá da cidade onde eu nasci, Santa Maria, e lá ela passou por situação muito crítica, né? Quase foi a óbito. A minha história na saúde, ela tem um viés com o meu avô, que de alguma maneira praticava não digo uma medicina caseira, algo parecido, ele tinha algumas habilidades, porque ele tinha familiar com formação médica e naquele tempo, né, ele atuava nessa área, atendendo lá no interior do Rio Grande do Sul, assistindo pessoas que sofriam picadas de cobra, de animais peçonhentos, fazendo primeiros socorros, na verdade, né? Colocando talas em fraturados e tal, lá naqueles interiorzão, né? Naquelas colônias do Rio Grande do Sul. E uma tia, a mais velha, ela de alguma maneira ela aprendeu alguns conceitos de saúde com seu pai, né? Com meu avô. E eu lembro, assim, tem na minha memória lembranças de que a tia falava que minha mãe estava à beira da morte em razão dos ferros terem sido mal esterilizados, né? Eu até às vezes associo a minha chegada na enfermagem, talvez por uma situação dessas, né? Que uma tradição familiar lá, querendo corrigir um problema, talvez, que me gerou muita angústia, né? Eu não sei se esse aborto foi provocado. Ela foi atendida por uma parteira, que era uma alemã, de origem, né, alemã, que atendia todo mundo lá na cidade. E teve esse problema e acabou quase vindo a óbito, né? Então esse foi um caso, né, entre os casos e acasos que eu comento, esse foi um caso, né, que mexeu com a minha emoção fortemente. Há uma outra situação, né, que para mim foi muito traumática relacionada ao aborto. Eu morava na cidade de Santa Maria, num lugar onde tinha residências que foram construídas pelos ferroviários que deram origem à aviação férrea do Rio Grande do Sul, que implantaram essa rede ferroviária do Rio Grande do Sul. E nesse lugar eu morava em um clube social, um clube de ferroviários, né? E a residência nossa era ali nesse clube. E ele fazia esquina com duas ruas. E era estranho, porque jogando bola na rua, conversando, brincando, fazendo as atividades de um jovem adolescente normais, eu percebia alguns movimentos nessas duas ruas. Da minha janela, do meu quarto, eu enxergava uma casa, né? Uma casa onde morava uma parteira. Né? Uma parteira que, pelo que as comadres falavam, era aborteira. Ela praticava abortos. Até era curioso porque entre as mulheres, vizinhas, amigas da família, havia um preconceito, né, de não passar pela calçada daquela casa, né, à frente daquela casa, porque isso poderia difamar a mulher, né, exatamente porque quem entrava naquela casa, naquele portão, era sempre reconhecida como alguém que teria procurado um aborto. E isto eu ouvia falar,
ouvia casos, né, que a família comentava e tal, entre as comadres da minha mãe. Na outra rua também tinha uma outra parteira, era uma obstetriz. Essa que fazia aborto era obstetriz. Eu conheci duas na minha vida, obstetrizes, e eram duas irmãs. A dona Eli morava era essa abortista que eu comentei. E na rua que fazia o ângulo reto com a casa da dona Eli, morava a dona A, né? A dona A, o M, enfim, não interessa aqui, coisas muito antigas, né, que já são historicamente passado. Mas nessa casa, nessa dona A, que não era aborteira, pelo que eu sabia, né, ela trabalhava no hospital da ferrovia, ela era uma pessoa muito reconhecida, vestia branco, né, às vezes até de touquinha, como se fosse uma enfermeira, né. Ela era obstetriz formada. E era muito aplaudida, muito prestigiada pela sua prática, né? E eu admirava, mas estranhava. Como pode, né? Uma senhora com a mesma formação da outra, sendo a pessoa boa, na minha concepção de adolescente, e a outra uma pessoa má, né? Uma que promovia a vida e a outra que promovia a morte. E isso me intrigava muito, me intrigava muito. Nós tínhamos uma amiga, da mesma idade, pessoas com quem a gente trocava ideias e tal, com quem um dia eu comentei essa minha estranheza, né? Fulana, como é que é? A dona fulana ali, a dona Beltrana ali, pratica aborto e tal, isso, aquilo, aquele outro. E a irmã, né, teve a mesma formação e é uma pessoa boa, né? Aí essa amiga disse, não é bem assim, as coisas são um pouquinho diferentes. Porque a gente percebia, sabe, que às vezes na casa da parteira boa, entravam senhoras, né? E que saíam da casa chorando. Ou então os homens que acompanhavam essas mulheres até a porta, ou até a esquina, né, da avenida que fazia confluência com essa rua, e ali ficavam parados, esperando o retorno das mulheres, né? E era uma coisa estranha, muito estranha. Até que essa colega, essa amiga, um dia me convidou, porque a casa dela era uma casa geminada com a casa dessa parteira, né? Essa obstetriz. E eu, um dia, fui convidado pela minha amiga a presenciar uma situação. Ela me convidou para ir entrar na sua casa e fomos até a cozinha. E a cozinha dava para um pátio. Um pátio que era, de certa maneira, comum com o outro. Havia uma divisória separando os dois pátios, mas as casas eram altas e o muro ficava abaixo, né? Havia uma escadinha para descer para esse pátio e tal. E lá pelas 5h30, 6 horas, entardecer, né, eu vi uma cena que me deixou muito, muito, muito perturbado, muito conflitado. Essa senhora sai da sua casa em direção a um canil. Ela tinha um canil com 2 boxers, aqueles cães de origem inglesa, né? E ela saiu da casa com uma cuba na mão. E foi até o canil e despejou os restos de um dia de trabalho dela, né, para os cães. Isso foi horripilante, né? Minha cabecinha de adolescente se chocou com aquilo. Foi muito, muito, muito incrível. E ficou marcado. Está marcado até hoje, né? A cena, agora eu estou conversando aqui com vocês e ela volta com toda a força daquele momento que efetivamente me balança, né? Me balança
fortemente. Ah, mas não parou aí, a minha experiência ainda não profissional, né? Nem pensava em ser enfermeiro. Eu acabei casando quando estava no término do curso de enfermagem, no último ano, e nós tivemos um filho prematuro. Foi uma experiência de quase aborto, né? Porque a mãe dele teve um quadro de eclâmpsia e assim ela foi hospitalizada, né? E estava na fase de 25 semanas por aí, né? Um feto de 600 e poucas gramas, não tinha nem 700 gramas ainda. Isso estou falando para os senhores, senhoras, meus amigos aí, eu estou falando de 1966. Né? E esse bebê acaba sendo retirado do útero numa situação muito, muito, muito complicada, né? Foi feita uma junta médica, havia lá um clínico, havia um obstetra, havia um anestesista fazendo uma junta médica e eu presenciando ali, eu era aluno de enfermagem e quando discutiram a viabilidade, inviabilidade do feto e tal, né, foi pedida a opinião final de um obstetra muito reconhecido na cidade. E quando ele foi estimulado a dar uma decisão, ele disse, numa situação dessa, porque a mãe do meu filho estava tendo um quadro de eclâmpsia, né? Estava fazendo um quadro de eclâmpsia. Então, quando ele decidiu, dizendo que numa situação dessas, ele coloca a gestante, a parturiente, como sua filha, né? E se fosse sua filha, a expressão que ele usou foi essa, né? Esvaziava o útero. E eu ali fui solicitado a dar uma opinião, né? A decisão dele seria esta, né? E eu acompanhei, não, efetivamente, né? Para que tentar salvar a mãe, né? E, claro, tentando viabilizar aquele feto, né? Praticamente um feto ainda. Foi feita a cesárea, a criança foi levada para uma incubadora. A mãe passou por uma situação muito crítica, mas superou, né? O bebê ficou nessa incubadora por algum tempo e aconteceu um fato muito curioso. Ele nasceu em setembro e em outubro, né, ele ainda estava lá na incubadora, no início de outubro. E um dia, quando eu cheguei para observá-lo e tal, né, eu sempre estava lá na incubadora, estudante de enfermagem, formando, né, não tinha livre acesso. E eu percebi que a criança estava muito vermelha, né. Na verdade, as incubadoras daquela época eram praticamente chocadeiras, não tinham recursos, né, de controle de temperatura e tal. Era um termostato lá que de repente deu uma pifada e a temperatura estava acima de 40. Conversando com o pediatra que acompanhava ele, que tinha sido meu professor inclusive, combinamos, eu coloquei a situação e combinamos. Né? Ele disse, olha, a situação aqui é muito crítica, né? A nossa condição é muito complicada, e ele está bem, o bebê está bem. Quem sabe vocês levam para casa. O tempo agora é bom aqui no Rio Grande do Sul, em outubro, né? A temperatura é amena, e vocês controlem. Bota a roupa, tira a roupa, né? E vão levando. Vamos ver se a gente consegue controlar essa situação. E assim fizemos, né? Levamos o bebê para casa. Ele saiu do hospital, não tinha berço, não tinha, né? Porque foi prematuro, não tínhamos providenciado nada. Eu recordo que o avô dele pegou um travesseirinho do hospital, falou lá com as freiras, né?
E o travesseirinho do berço foi o colchão inicial do meu filho, porque ele não era maior do que o colchão, o travesseiro do berço, né? E improvisamos um carrinho de bebê, de brinquedo, de madeira, né, de palha, aqueles carrinhos, né? E ele ficava nesse carrinho em cima de um bidê ao lado da cama. E ali, 24 horas por dia, né, a família dava a cobertura, o cuidado e tal. Vez por outra, ele ficava cianótico, fazia, entre aspas, uma parada respiratória, apavorava inicialmente, depois descobrimos que isso era fisiológico, que quando aumentava a concentração de CO2, ele voltaria a respirar, né? E assim nós fomos levando. Mas a coisa mais estranha de tudo é que, como eu fazia plantões à noite, tal, no hospital, tinha todo aquele envolvimento, nós fomos parar na casa do meu sogro, né? Naquela época, então, ele morava num apartamento que dava fundos, isso que é incrível, né? Dava fundos para a casa daquela aborteira, né? Aquela senhora que era bem vista pela sociedade. E da janela do apartamento do meu sogro, eu enxergava, olhando meu filho ali, cuidando e tal, né, naquele bercinho improvisado, né, quase sem condições de sobrevivência, né, uma luta pela vida. Eu observava ela trazer aquela cuba maldita, né, e jogar para os cães, mais uma vez, o seu trabalho diário. Então é óbvio que eu sou um indivíduo com essa história de aborto, desde a minha infância, traumatizado, né? O aborto sempre me machucou, né? Porque eu sempre entendi que era vida, né? E que era uma vida maltratada, uma vida sofrida, uma vida que era, entre aspas, assassinada. Não foi uma vez nem duas que eu vi isso, foi algumas vezes, né? Naquela época, a gente não tinha um código de ética tão moderno como o de hoje. Essas coisas eram muito secretas, né? Eram muito secretas. E eu fiquei calado, né? Obviamente, depois de formado, depois que eu compreendi esses assassinatos, porque eram assassinatos, né, eu teria tido uma atitude diferente, né? Mas eu logo me formei, foi em setembro que nasceu o bebê, em dezembro eu vim para Florianópolis, né? E aí comecei a minha vida profissional. E assim, essa história de aborto temporariamente ficou para lá. Mas não foi só uma experiência que eu tive com o aborto, né? Eu tive outras situações. O segundo filho, que é uma filha, na verdade, foi um quadro clínico. A mãe subitamente apresentou uma dor abdominal, né? Foi para o hospital com dor, foi levantada a possibilidade de um abdômen agudo, né? E junta médica de novo, mas essa já estava quase a termo, né? E a decisão do obstetra é que deveria fazer a curetagem, né, deveria interferir. O clínico, de sua parte, também foi favorável a isto. A anestesista estava do lado. E, por estranho que pareça, né, o obstetra, que foi solicitado a dar sua opinião, ele disse, não, acho que isso aí não tem que se interferir. Nós temos que esfriar o quadro, né? E aí fez uma cobertura de antibióticos, antitérmicos, e todo aquele
protocolo tradicional, né? A mãe melhorou, voltou para casa e foi submetida a cesárea no tempo hábil, né? Com o número de semanas desejadas e tudo mais. Aí, quando começou as contrações, foi para o hospital e foi feita uma cesárea. O terceiro filho foi também uma situação crítica, né? Quer dizer, a possibilidade de morte fetal, de aborto e tal, acompanhou as 3 gestações que eu estava envolvido diretamente no caso, né, como pai. O terceiro filho também foi uma situação de sangramento, um sangramento que indicava aborto, né, aborto iminente. De novo, a ideia de intervenção, né? Já havia definido que era inviável o nascimento com vida e tal, né? Mas a mãe, isso foram nos primeiros meses que aconteceu, a mãe da criança disse, não, está vivo e eu vou segurar, né? Então foi uma gestação de risco que chegou a termo também, com cesariano, né? Mas as coisas foram controladas. Só para completar a ideia, esse feto viável, ele acabou, hoje tem mais de 50 anos, né? Ele acabou se formando em física e é doutor em física médica. A menina acabou sendo bióloga, né? Fez mestrado, doutorado na área da biologia. E o aborto eminente lá também se formou na universidade e é veterinário, né? Todos eles estão com mais de 50 hoje, né? E com vida saudável, né? E preservados. Bom, eu relato isso sempre porque para uma pessoa se tornar defensora da vida, né, ela tem que trazer, né, argumentos fortes, né? E eu, quando conto essas minhas histórias verdadeiras, verídicas, né, eu entendo, né, por que eu tenho tanta vontade, tanta força, tanto desejo de conservar a vida, né? Porque esses filhos me deram essa satisfação, esse prazer, né, de uma convivência, de uma experiência fabulosa, né? E eu tenho meus netos, tudo isso em consequência dessa experiência, né? Isso me dá força e argumento, né? Isso que eu relatei hoje são argumentos que justificam esse meu posicionamento, né? Porque é fácil falar, né, para alguém que está pensando que essa gestação não é bem-vinda, né? Não, vai lá e pratica o aborto, né, afinal de contas, e aí acompanha os argumentos que estão justificando a pessoa, né? Ela tem seus motivos fortes, para ela são muito fortes, né? Mas é fácil dizer, né? Ah, não, eu fosse tu abortava, né? É capaz de alguém que for muito amigo, entre aspas, né, dizer, eu te acompanho até a porta, eu te auxilio financeiramente a pagar a prática, se ela for cobrada, né? É fácil isso. Agora, o que é difícil é dizer para a pessoa, não, você não deve fazer isso, você tem que preservar essa vida. E aí ela argumenta, mas como que eu vou criar? O que a minha família vai dizer? A minha carreira está interrompida, eu tenho sonhos que eu não vou conseguir realizar porque esse filho vai atrapalhar. E assim, todos os argumentos que são justificáveis, né? Pobreza, enfim, né? E aí o que você vai fazer, né? O que você vai fazer frente a essa situação? Então, a minha proposta de hoje e para o próximo vídeo
exatamente trazer esses argumentos e mostrar como que se pode ajudar uma pessoa para que ela não pratique o aborto. Né? Não é jogar para o Estado. O Estado tem que amparar. O Estado tem seu papel a fazer. Mas as pessoas que estão em volta também precisam participar disso. Deixar uma mãe sozinha, com um bebê no ventre, entende? É uma complicação, é uma situação muito difícil. Uma mulher pensar em aborto não é pecado, porque ela tem sonhos, tem desejos, e obviamente uma criança implica em cuidado, implica em manutenção, implica uma série de condições que se precisa prover, em que a pessoa não vê alternativas. As alternativas só podem ser dadas por nós, que estamos perto, que somos ouvintes dessa situação. E, obviamente, podemos fazer alguma coisa que não seja condenar o bebê à morte, né? Apoiar o assassinato. Porque, efetivamente, na minha concepção, e dentro daquilo que a nossa Constituição determina, até hoje, pelo menos, é um assassinato. Né? Justificado e amenizado a responsabilidade dessa prática pela lei, nas condições legais. Existe o aborto legal. E que não obriga, no meu caso, por exemplo, como profissional de enfermagem, como enfermeiro, não obriga o profissional a participar do ato. O ato abortivo não é um ato que implique em assistência de enfermagem, né? O aborto, quando praticado, ele é por médico, né? E o meu código de ética, o código de ética da enfermagem, ele não obriga o enfermeiro a participar do ato abortivo. Ele pode se recusar. Né? Por hoje, eu queria deixar esse dilema, né? Essa contradição. Né? E na próxima, então, a gente vai tentar relatar alguns casos que bateram a minha porta, que caíram na minha vida e que eu, de alguma forma, tentei, de alguma maneira, ajudar a pessoa a manter a gestação. Né? Muito obrigado e todos tenham dias de paz.